Fala, correspondente bancário. Jonatas aqui de novo. Como prometido na aula passada, vim trazer para vocês aqui como você vai fazer para entrar, acessar o portal do SouGov do seu cliente, como você vai fazer a leitura do extrato consignado, como você vai fazer a leitura do contra-cheque do seu cliente e, quem sabe, nas próximas aulas eu deixo até alguns cálculos com oportunidades aqui para vocês. É super importante que vocês entendam ali como funciona passo a passo ali, cada função ali do portal do seu cliente. É interessante que você aprenda a fazer os desbloqueios, é interessante que você saiba exatamente o que você está fazendo, porque nem sempre o seu cliente ele vai saber acessar o portal dele, nem sempre ele vai saber fazer tudo. E você trazendo essas informações, você passando essa autoridade, você sabendo exatamente como proceder com o seu cliente para que ele possa efetivar o crédito que ele está tentando contratar na sua mão, você vai conseguir trazer ali uma segurança para a sua operação. Você vai conseguir fazer com que o seu cliente ele entenda que você é um especialista de crédito consignado. Porque nós aqui na Smart, assim como você, nós somos especialistas em crédito consignado. Então vamos lá. Como prometido na aula passada, nós vamos aprender hoje a acessar o portal do SouGov, vamos fazer a leitura do extrato e contra-cheque do cliente SIAP, tá? Hoje o SIAP, ele é um público super interessante, ele é um público que traz para você uma rentabilidade mensal, principalmente nas portabilidades de crédito, aquele crédito que a gente entrega para o cliente sem criar uma nova parcela, sem trazer um ônus financeiro para ele, apenas um refinanciamento ali por intermédio da troca de bancos dos contratos do seu cliente. Vamos supor, seu cliente hoje tem um empréstimo no banco A, foi para o banco B, você refinanciou esse contrato, porém você não agregou nenhuma margem, porém ele vai continuar pagando esse mesmo valor de parcela. Então a gente utiliza a portabilidade para poder trazer esse cliente para o nosso lado. Então fica ligado que a partir de agora você vai ver como funciona toda a parte ali de acesso, como você vai baixar o contra-cheque, como você vai baixar o extrato do seu cliente e como você vai fazer a leitura para que você consiga operar da melhor forma possível. Fica ligado. Estou aqui no portal do seu cliente, tá? Mas não é qualquer SouGov que você vai acessar, porque existem dois SouGov. SouGov para pessoa física, que é a pessoa que não necessariamente é servidora pública, que não necessariamente é SIAP, e o SouGov SIGEP, que é o SouGov ali que você vai conseguir ter acesso ao contra-cheque, extrato do seu cliente, vai conseguir fazer anuência, vai conseguir fazer as autorizações para os empréstimos consignados. Então vamos lá. Eu estou com acesso de um cliente aqui. Vou até tapar o CPF dele para preservar ali o que a gente possa estar dentro da LGPD, certo? Vou fazer o login aqui no SouGov. Vai abrir essas telas aqui para você. Você vai colocar a senha do seu cliente e a partir de agora você tem acesso total às consignações do servidor em questão, do servidor que você está operando. Olha só que legal, só que interessante, que vai aparecer na primeira página, já no início, vai aparecer, tem um olhinho aqui, você clica, né, que ele vai mostrar aqui qual o salário bruto do seu cliente, quais são os descontos, qual o valor líquido que vai para a conta dele. E super interessante que é aqui, ó, onde você vai buscar o contra-cheque. Nessa parte aqui de consulta contra-cheque. Aqui você vai conseguir acessar e através desse linkzinho aqui, onde você está baixar arquivo do contra-cheque, você vai conseguir fazer o download do contra-cheque. E aqui é interessante que mostra os descontos, que mostra também as gratificações, os valores que ele vem recebendo. E se você quiser dar uma analisada, é por aqui que você vai acessar. Mas o que nos interessa é o download do contra-cheque, porque é ele que você vai colocar lá no banco para fazer a operação. Você clica em baixar contra-cheque, a partir do momento que ele baixa, você vai ter acesso
a ele. Lendo esse contra-cheque, aqui você vai entender qual o órgão desse seu cliente. Esse aqui é do governo do ex-território de Rondônia, então, dependendo do roteiro do banco, você vai saber se faz ou não. Aqui é o regime jurídico. Regime jurídico, RMI, normalmente é regime militar, né? Tem estatutário, CLT, vão ter diversos regimes jurídicos e aí você vai definir qual público você vai atacar. A UF, Rondônia, aqui ele era da PM de Rondônia, né? E aqui, que é no caso da sigla, né? E a situação funcional desse contra-cheque, desse seu cliente, ele é reserva da PM, né? Pode ser do bombeiro ou da PM, caso ele queira PM, mas pode ser bombeiro também. Aqui você vai encontrar a sigla, tudo, o nome do cliente, o cargo que ele desempenhou trabalhando, aqui função poderia aparecer também. Esse aqui é o contra-cheque de novembro de 2025. O banco normalmente ele vai pedir o último contra-cheque, o contra-cheque do mês vigente ali. Então você precisa se atentar ali para não colocar um contra-cheque desatualizado, para algumas coisas aqui não terem mudado. Aqui você vai ver o CPF, tem a matrícula do seu cliente. Quando o servidor é pensionista, aí vai aparecer a matrícula do cliente que você está atendendo, mais a matrícula do instituidor. A matrícula do instituidor é a pessoa que deixou a pensão para essa pessoa, para esse seu funcionário público aí, ou aposentado no caso. Aqui é bem legal. Aqui nessa parte aqui vão ter duas contas, né? A conta onde ele recebe o benefício, o salário dele, que é essa aqui. Normalmente eles repetem, mas aqui é a conta para outras operações. Ou seja, quando você for fazer um empréstimo para esse seu cliente, você vai colocar essa conta aqui, que essa conta é para outras operações, no caso, o empréstimo consignado. E muitos deles não possuem essa conta. Aqui os campos estão em branco. Então o que você vai fazer? Você vai falar com o seu cliente, perguntar se essa conta aqui também é conta corrente ou poupança. Caso não seja, você vai solicitar uma nova conta da mesma titularidade do CPF do seu cliente para que você consiga apresentar ao banco e assim efetivar o pagamento. Nesse caso é como se fosse o INSS. Lá no INSS tem o cartão magnético, ele é como se fosse uma conta salário também. Então parte do mesmo princípio. Caso esse cliente, essa conta não seja corrente ou poupança, e aqui esteja em branco, você vai pedir uma outra conta da mesma titularidade, tá? E aqui, ó, daqui para cá, você vai ter os rendimentos do seu cliente. Daqui para cá, para baixo, você vai ter os descontos. Existem algumas verbas que elas são temporárias. A decisão judicial, transitado e julgado, aí você tem que fazer uma consulta. Eu não sei de cabeça, ninguém sabe de cabeça, mas você vai fazer uma consulta dentro da instituição, dentro do banco, para verificar se essa verba é temporária. Normalmente tem um prazo aqui quando é temporário. Mas se não for temporário, tudo bem, você vai considerar o salário, a margem do cliente total para poder fazer o empréstimo. Mas nesse caso aqui, se fosse temporário, aí o banco faria a dedução desse valor e abaixaria a margem. Muitas das vezes o cliente fica até negativo. Então tem que tomar cuidado ali com essas verbas temporárias ali. Agora, caso não tenha prazo aqui, provavelmente não vai ser temporário. E aqui são os descontos. Aqui vai entrar desde os descontos facultativos até os descontos compulsórios. Descontos facultativos seriam os empréstimos que ele fez, né? Que ele fez aqui empréstimo na Caixa, né? Banco do Brasil. E os compulsórios são como, por exemplo, pensão alimentícia, vai entrar ali imposto de renda também. São vários descontos ali que vão impactar na margem do seu cliente. Mas isso você vai conseguir verificar diretamente ali dentro ali do extrato consignado, que é o que a gente vai puxar daqui a pouco. Aqui você vai ter a base de cálculo do imposto de renda, que você pode considerar como bruto. Aqui o bruto ele pode ter recebido alguma verba a mais aqui, por exemplo, transitado e julgado. Tem gratificação, ele recebeu a gratificação. Mas nesse caso aqui, o salário dele às vezes aumenta muito, porque ele recebeu alguma gratificação de Natal, de alguma coisa
nesse sentido, né, que vai aumentar, ó, recebeu uma gratificação de Natal. Ó, eu acabei de identificar. Então, o salário dele é esse aqui, ó, 26 mil bruto. Mas como nesse mês ele recebeu uma gratificação de Natal de 28 mil reais, ele teve o bruto aumentado. Agora aqui, esse é o líquido, é o que está indo para a conta dele depois de todos os descontos, depois que ele paga tanto os descontos facultativos quanto os compulsórios, certo? Essa é uma leitura rápida aqui do contra-cheque do seu cliente para que você possa entender como funciona ali na prática. Vamos voltar aqui para o portal do seu cliente. Lá no início, novamente, a gente já consultou o contra-cheque, a gente já baixou, a gente já analisou, mas aqui existem as consignações. Aqui na consignação, você vai conseguir verificar se ele está positivo, negativo. Nesse caso aqui ele está disponível, né? E a margem de empréstimo é essa aqui, ó, consignação facultativa. Essa aqui é a margem que ele vai utilizar para fazer o empréstimo. E essas duas aqui são para cartão. Provavelmente, ó, ele já tem um cartão benefício, né? Ainda sobrou essa margem. Aí tem que verificar lá no banco, no roteiro, se dá para agregar essa margem, fazer um saque complementar ou fazer uma nova linha, se for alguma fintech. Aqui você pode pesquisar o extrato de consignações ativas nesse campo aqui. Você clicando aqui, mesma coisa, você vai ter todas as consignações ativas do seu cliente e aqui você pode fazer o download também nesse campo. Fazendo o download do extrato de consignado desse seu cliente, você vai ter uma visão macro do que está acontecendo, o que acontece com ele. E eu preparei aqui também. Nessa parte aqui, você vai encontrar de novo ali qual órgão do seu cliente, o que foi descontado aqui, né, o nome dele, matrícula, CPF. Mas aqui, ó, aqui é super interessante, ó. A bruta compulsória é o total da compulsória que ele pode ter, né, descontado ali, como pensão, como outras coisas de forma compulsória. E a líquida compulsória é o que ele ainda pode utilizar. Ele ainda pode utilizar 884, pode entrar 884 reais ali de margem compulsória para ele, sem afetar a margem facultativa. E aqui é a margem bruta facultativa. Ele tem 10 mil de margem facultativa. E essa aqui é a total, a margem já utilizada. E aqui é a mesma coisa e repete. Do cartão, ele tem 1.462 de cartão, né? E aqui a líquida do cartão é essa, né? Essa é a líquida. Normalmente aqui, às vezes não aparece, mas deveria aparecer quanto que já foi utilizado. Essa aqui provavelmente está livre. Essa margem aqui de cartão ele não utilizou ainda. Mas nesse caso, o total do cartão, ele utilizou 696. E aqui é a líquida do cartão benefício que ele ainda pode utilizar, caso o banco permita, 766 com 28 centavos, certo? E aqui que está o pulo do gato. Aqui, se ele tiver uma margem, tá tudo certo, ele está positivo, você consegue utilizar, mas em certos casos, essa margem aqui tá zerada. Ela nunca vai estar negativa. E ela estando zerada aqui, você precisa se atentar aqui, ó, nesse cálculo aqui, ó, 10 mil da bruta facultativa menos total facultativa. Vamos supor que aqui ele tem 10 mil redondo, né, na bruta facultativa. E aqui, total utilizado foi 9.700. E aqui está zerado. Certo? Então, 10 mil menos 9.700 deveria sobrar 300 reais aqui. Tô falando pra gente arredondar, né? Mas deveria sobrar 300 reais aqui. E se estiver zerado, com certeza ele está negativo porque ultrapassou a compulsória dele. E aí eles pegam da margem mesmo para poder completar aqui no contra-cheque, no extrato ali na folha de pagamento desse seu cliente. Nessa parte aqui, você vai encontrar os empréstimos. Aqui tem em quais instituições foram feitos os empréstimos. Aqui tem o número do contrato, que para portabilidade é super interessante. Certo? Ó, o da Caixa Econômica, uma dica aqui para vocês. Não é esse. Eles fazem alteração do número de contrato. Não sei por qual motivo, mas você precisa pedir o demonstrativo de evolução da dívida, que é a DED. Lá você vai encontrar o valor, o número exato do contrato que você quer solicitar o saldo. Porque não adianta, não vai chegar se você pedir o número errado. Então é interessante vocês pedirem boleto ou a DED, que é o demonstrativo. Aqui,
né? Tem a data onde ele fez o empréstimo, aqui quantas parcelas pagas e qual o prazo contratado. Então ele tem aqui 16 parcelas de 96. Ele pagou 16 parcelas, tem 80 em aberto o prazo dele. Então, aqui, o valor da parcela, 1.275. Tem uma parcela aqui que está maior. E aí vocês precisam saber o saldo devedor. O saldo devedor tem no meu sisteminha lá, que eu vou passar para vocês. Vou colocar lá no campo de ferramentas, no Consignado Academy. E aí vocês conseguem consultar o prazo estimado, prazo aproximado, para que vocês tenham pelo menos um norte ali de trabalhar com o seu cliente. Ou vocês podem solicitar a DED, o demonstrativo de evolução da dívida, que vem ali tudo completo. Ali você consegue ter com precisão ali todos os dados ali do empréstimo do seu cliente, quantas faltam, qual o número do contrato, o valor da parcela, enfim. E aqui vem a parte onde tem os cartões. Aqui tem os cartões, aqui só vai mostrar um cartão, provavelmente ele fez apenas esse, quantas pagas, o valor da parcela, mesma coisa, data de início, data de fim. Ele fez um cartão, foi o cartão benefício, que lá no início eu falei para vocês, são duas margens de cartão, e a de cartão benefício é uma delas, de 5% também, para o SIAP. E aqui é o demonstrativo do uso de margem, demais consignações. Aqui é contribuição de previdência, aqui pode ser um pecúlio, pode ser um seguro, alguma coisa que o banco vai obrigar, ou a instituição que está fazendo, está obrigando o cliente a fazer. Né? Você pode ver que não tem nem prazo aqui. Está 999 porque é ilimitado. Para cancelar, o cliente precisa solicitar direto na instituição, cancelamento. E aqui você vai encontrar o horário que foi emitido, a data. Então é bem completo ali essas informações ali para que você possa conseguir operar com a sua instituição. Voltando aqui, vamos lá para o início. Aqui, como já foi explicado, são as margens dele. E aqui você consegue vir aqui em empréstimo consignado para autorizar uma instituição financeira. Só que aqui eu não vou conseguir autorizar porque o meu dispositivo, o meu computador não está cadastrado para fazer essa autorização. Ele teria que permitir, mandar um código que chega no e-mail dele e permitir para eu fazer isso. Mas aqui eu consigo autorizar tanto o empréstimo novo, quanto o cartão e as demais ali para a instituição que eu quero fazer. Eu consigo fazer, normalmente aparece assim, contratação novo, /refim, facultativo, 35%. Para portabilidade, facultativo, 35%. Aí você pega da portabilidade, você escolhe o banco, o número do contrato e a instituição que o cliente tem e intenciona essa portabilidade aqui dentro para a instituição que você quer fazer a portabilidade, para a instituição na qual o cliente vai levar esse contrato. A portabilidade tem essa particularidade. Agora, novo não, você clica lá, você autoriza o banco que você quiser, cartão da mesma forma, e refinanciamento também. Então, esse é o SouGov do seu cliente, e aqui que eu te mostrei é basicamente tudo que você precisa saber. E para consultar aqui também, vamos só finalizar aqui. Você consegue clicar em empréstimo consignado e consultar as autorizações que já estão feitas. Então, aqui tem a autorização que foi para o Banco Pan, ela já foi utilizada, o contrato já está verbado. Tem algumas que são expiradas, porque ele gera, mas não faz o empréstimo. Então, aqui você tem uma visão macro ali da vida financeira do seu cliente, no que diz respeito ao consignado. Fala, correspondente bancário. Eu gravei um vídeo de encerramento ontem para vocês, mas acabou que ficou sem áudio, infelizmente. Essas coisas acontecem, são problemas técnicos. Mas o que eu queria dizer para vocês é que, cara, estudem bastante ali que vocês estiverem fazendo, porque não faz sentido vocês fazerem de qualquer jeito algo que precisa ser feito de forma correta. Não faz sentido você entrar no mercado e empurrar com a barriga. Não faz sentido você entrar no mercado, no negócio, e achar que fazendo de qualquer jeito vai virar, porque não vai. Você precisa entender como funciona o mercado
Entrar ali, estudar muita teoria e aprender muita coisa na prática. E se organizar, principalmente, porque quem é organizado tem sucesso em qualquer área da vida. Tava vindo para cá, para o escritório, eu vi um rapaz vendendo água na rua. Cara, ele tava de terno, assim, sabe? Eu falei assim, meu irmão, o cara ele é empreendedor e tava vendendo várias garrafinhas de água, enquanto vejo outras pessoas tentando vender alguma coisa e não sai nada, porque não tem estratégia, não tem comprometimento, não tem organização. E faço ali um apelo para vocês. Não esqueçam de juntar todas as evidências ali da negociação que você estiver fazendo com o seu cliente. Falar de prazo, falar de taxa, falar qual o valor que vai para a conta dele, explicar exatamente como é que funciona toda a operação. Afinal, é o seu nome que está em jogo. Você está fazendo uma operação e você está colocando seu CPF na frente ali de toda essa operação para que algo funcione. Então, nesse sentido, você precisa se organizar para não ter furos, não haver problemas dentro da sua operação. E, para finalizar, né, quero deixar aqui um abraço para vocês, correspondentes bancários, que fazem a diferença no game, vocês que fazem a diferença onde vocês vão e não são reconhecidos. Porque, como dizem por aí, vocês não são bancários e vocês não são ninguém que tem algum tipo de registro para poder operar dentro desse mercado. Mas vocês são as pessoas que trazem dinheiro para o nosso mercado. Vocês são os caras que fazem acontecer. Imagina só o seu cliente tendo que ir na agência bancária. Não ia caber, não ia ter agência suficiente para atender os seus clientes. Então, o seu papel é fundamental, mas desde que ele seja feito de forma correta, você vai ter sucesso. Desde que ele seja feito de forma organizada, você vai conseguir ter um negócio, um business de sucesso. Porque empreendedorismo, vendas, não é para qualquer pessoa. Empreendedorismo e vendas não é para um cara extrovertido, é para um cara que se organiza, tem técnica, tá? Então, próximo vídeo vou fazer ali no portal do Exército. Acredito que eu tenho mais uma senha de um cliente, vou conseguir. E aí eu mostro para vocês como é que faz ali, entrar no sistema do Exército, no EB Consig, como você faz para ler o contra-cheque e o extrato desse cliente. E na sequência, eu vou seguir fazendo alguns cálculos reais, com clientes reais para você, e ficamos por aqui nesse curso, tá certo? Um abraço, correspondente, vamos para cima, céu é o limite.